Amigos, muito bom dia! Manhã de quarta-feira, você aí com essa disposição toda, com essa alegria toda. Tristinho, tristinha, quem sabe chateado, porque tá precisando reencontrar forças. Calma lá. Tá em dúvida? Não sei se vou para frente, se paro, se volto, retomo. Não. Dia de Papo do Bem hoje com o escritor e palestrante César Romão. Só para você ter uma ideia, hein? Os livros dele já foram traduzidos para mais de 30 países. Ele vai falar hoje quando é a hora de parar, quando é a hora de desistir, quando é a hora de retomar e continuar firme e não desistir. A gente precisa ter o discernimento, fazer o discernimento. O que eu tenho que fazer? Ó, quer fazer alguma pergunta? Estou aqui com o meu iPad em mãos. iPad em mãos significa o seguinte, que você agora escreve para o nosso site e eu vou ler aqui, ao vivo para todo o Brasil, nesse momento. Eu vou receber César Romão, um homem que tem seus livros publicados em mais de 30 países. Alguém que no programa de hoje vai me ajudar a entender. Quando é que a gente para? Quando é que a gente continua? Quando é que é preciso esperar na vida? Mas quando é que esperar não é o caminho? Quando é preciso tomar decisão? Papo do Bem de hoje, vamos lá. Papo do Bem de hoje com César Romão, alguém que eu tenho assim um respeito muito grande pela sua competência, pelo seu profissionalismo, pelo seu conteúdo. Não é à toa que ele está em mais de 30 países. E nessa semana que a gente celebra 20 anos de Rede Vida, eu disse, eu gostaria muito de ter César comigo para a gente celebrar junto. César, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você, Dalcides. Programa maravilhoso, mais um programa maravilhoso da Rede Vida. E parabéns à Rede Vida por completar 20 anos. E eu estava recordando aqui, talvez um dos primeiros tribunas independentes há 20 anos atrás, ainda em São José do Rio Preto. Eu estive lá, fiz o programa. César Romão conheceu e conhece essa história. A história da Rede Vida é uma história assim, 20 anos, com suas lutas, suas buscas, seu desejo de acertar. Ao mesmo tempo a gente olha assim para frente, a gente diz, opa, temos que corrigir isso, corrigir aquilo. É natural se fazer uma revisão dos passos que a gente vem dando sempre. Isso serve para a Rede Vida, isso serve para a vida de cada um de nós. É muito importante a pessoa não perder o seu foco e o seu desejo na linha do horizonte. A Apolo, quando subiu a primeira vez ao espaço, ela estava totalmente fora de rota, mas sabia que queria chegar na Lua. E os astronautas foram o tempo todo ajustando a rota. É justamente isso que a gente faz. Coloca lá o seu objetivo, o que é que você quer, e vai ajustando a rota. Nem sempre o caminho certo é o caminho de você ir diretamente. Às vezes a gente sonha, né, com esse modelo ideal de que saiu do ponto A, vai até o ponto B, mas tem uma série a menor distância entre o A e o B, não, isso não é matemática nem geometria. A menor distância entre o ponto A e B na vida não é uma linha reta. É o caminho que às vezes é possível ser feito. Como é que a gente sabe se a gente deve... Algumas coisas não estão dando certo. Como é que a gente sabe se a gente deve insistir e continuar ou se é a hora de dizer assim, chega, para? A nossa vida... As pessoas são muito esforçadas e o nosso destino é transformar este esforço em resultado positivo. A gente pode fazer uma avaliação quando o nosso esforço está sendo transformado em resultado. Então, se você está obtendo resultado, você está no caminho. Se você não está obtendo resultado, não que você deva desistir, mas você deve rever a estratégia, deve rever a maneira com a qual você está buscando esses resultados. Nem sempre, Dalcides, as pessoas têm competência o suficiente para atingir os objetivos que desejam. É muito importante que quando você estipular um objetivo na sua vida, você faça uma relação das competências que você precisa desenvolver para chegar naquele objetivo, porque muita gente não chega porque não desenvolveu as competências ao longo do caminho. E também, eu acho que é importante às vezes a gente ter um pouco de paciência, porque eu sou um tipo, assim, um temperamento muito ansioso, eu quero tudo para ontem, mas em alguns momentos da vida é preciso a gente compreender, o fruto não chegou, mas é porque ainda eu tenho que esperar, assim como a natureza. Semeei, não adianta no dia seguinte ir lá e já tem fruto, não tem. Haverá um tempo. Quando você disse isso agora, me reportei a Abraão, quando Deus diz a Abraão que ele teria um filho.
E ele diz, mas como? Sou tão velho, minha mulher é tão velha. E Deus insinuou mais ou menos assim, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, a história do tempo, gente, esse imediatismo atrapalha muito. Porque com o imediatismo você não planeja, você não avalia resultado, você só quer que a coisa aconteça, mas você não faz um acompanhamento, uma avaliação dos resultados que estão acontecendo. A gente só pode mudar algo na nossa vida que a gente consiga medir, pesar e mensurar. É aí que você pode fazer uma mudança. Quando a sua história aqui na abertura foi sensacional, quer dizer, você tem que ter uma visão do todo, senão você não consegue definir o todo. É preciso dar uma outra chance, não só a nós mesmos, mas ao outro. Quando é que a gente dá outra chance? Ou quando é que a gente diz, não, agora chega, né? Agora já ultrapassou o limite? Certa vez um anjo perguntou a Deus quantas vezes ele deveria proteger aquela pessoa e até perdoar. E Deus respondeu, 7 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. Essa coisa de chance, ela é muito relativa, Dalcides, porque às vezes a pessoa não aproveita a chance porque ela ainda não tem um esclarecimento suficiente sobre aquilo que a outra pessoa está fazendo por ela. Então, quando você der uma chance a alguém, procure esclarecê-la. É como uma pessoa que anda a primeira vez de avião. Conseguiu comprar uma passagem, viaja de avião. Mas existem algumas regras para você viajar de avião. Uma delas, por exemplo, é o excesso de bagagem. Então a pessoa não sabe que existe essa regra e viaja e fica brava porque a mala dela pesou mais de 25 quilos, ela pagou uma fortuna. Bom, ninguém me avisou. E na vida é mais ou menos assim. Quando você der uma chance a alguém, é importante que você também instrua essa pessoa. No seu livro Tente Outra Vez, é na verdade um mapa de como seguir em frente, apesar das derrotas. Mas eu tenho, assim, uma interrogação sobre isso. Inclusive, depois eu gostaria que desse até um detalhe no seu livro. Derrota. Existe mesmo a derrota? Ou será que pode ser uma oportunidade de crescimento? Mas, às vezes também eu fico pensando, acho que existe sim. Eu estou confuso. Queria que você me ajudasse. A vida vai bater na gente, vai bater em mim, vai bater em você. Às vezes eu vou perder, é isso? Vai perder. Não é que você vai perder. O importante não é o quanto você apanha, é quantas vezes você está disposto a se levantar. Então podem acontecer muitas coisas na vida das pessoas, mas a importância está na tua força em seguir. Muitas pessoas desistem do seu sonho e fracassam. E na realidade ela não fracassou, ela só fracassou porque ela desistiu. O importante é quando você perceber, lembra do comecinho da entrevista, você tem que avaliar os resultados. Você tem que alterar a sua estratégia. Nem sempre aquilo que você... Existem pessoas que são muito teimosas. O teimoso sofre mais, porque ele insiste no erro. Ele insiste naquilo que não está dando certo. Esse fracassa mesmo, não tem jeito. Então, nesse processo de vida, Dalcides, não tem teimosia. Existe inteligência e desenvolvimento de competência e conhecimento sobre o assunto. Você na vida, no passado, por exemplo, lá na sua vida, antigamente você pode ter tido um problema imenso. Hoje, tem aquele ditado que diz, hoje um dia eu vou rir do meu problema. Você sabe por que esse ditado existe? É porque o problema continua do mesmo tamanho, mas a pessoa cresceu. Então aquele problema dela hoje, praticamente não é nada, ela dá risada mesmo. Por quê? Porque ela cresceu como gente, em competência, em inteligência, e ela agora tem soluções para aquele problema. Sabe o que você fala? Eu fico assim, olhando para a minha história, determinadas coisas que pareciam assim, montanhas, 10 anos atrás, hoje eu olho e digo, nossa, mas por que eu me apavorei tanto? Né? Preparo existencial. E é isso que a gente tem que buscar. Quanto mais preparo existencial você buscar, mais você vai ter coragem, força para enfrentar os problemas. E eles nem serão problemas, serão desafios que você vai olhar e vai dizer, bom, como é que eu venço isso? O que eu preciso aprender para vencer este desafio? Eu sei que você tem uma palestra daqui a pouco, mas eu queria que você ficasse até o final do programa, pode ser? Fico, claro. Ó, mais César Romão daqui a pouco, para a gente conversar, para a gente trocar experiência. E ó, já vou olhar aqui no intervalo, eu vou olhar aqui se você mandou. Alguém que nos escreveu disse assim, Dalcides, mas e aí? Pergunta para o César Romão como é essa história. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente é derrotado, às vezes a gente quer recomeçar, às vezes a gente precisa de novas forças. A vida da gente não é mesmo retilínea, né? Tem ali os altos e baixos. Ainda bem,
porque o crescimento do ser humano, ele se dá pelo desenvolvimento da consciência. E a gente só altera a nossa consciência, o nosso estado de consciência, quando a gente vai vencendo desafios. Então, os desafios, eles são usados pelo universo para aprimorar o seu estágio de consciência. E eu estava vendo aqui uma ouvinte que escreveu para você dizendo como é que a gente elimina a preocupação, né? Estava lendo aqui. Olha, preocupação, dor e sofrimento são 3 coisas que adoram um carinho. E se você der carinho para essas 3 coisas, elas não vão te abandonar. Como é que é? Preocupação, dor e sofrimento. Dor e sofrimento. São 3 coisas que adoram carinho. Aí a gente fica dando carinho para a preocupação. Cultivando. Ela aumenta. Né? Você fica dando carinho para a sua dor. Ela aumenta. Nós mesmos fazemos a nossa dor, a nossa preocupação e as nossas emoções crescerem. Por isso é assim. Está preocupado? Tudo bem, mas e aí? O que é que você pode fazer para mudar essa situação? Porque a preocupação não resolve. Você já reparou? Estou preocupado. Bom, e daí? O que é que isso fez? O que isso? É como o pensamento positivo. A pessoa sai de casa todo dia, lá no espelho, e diz assim: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E começa a levar a mesma vida que leva todos os dias. Pensamento positivo sozinho não resolve. Nós precisamos transformar os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos anseios em ação. Eu estava pensando aqui nisso que você falou. Às vezes eu me deixo levar um pouco por isso. Fico pensando, assim, preocupado. Oh, meu Deus, tem um desgaste físico, emocional tão grande com alguma coisa que não leva a nada. Eu não tinha te ouvido falando isso, mas eu comecei a fazer uma coisa. Por exemplo, eu quero tirar o meu sábado. Meu sábado eu quero estar com a minha família, por exemplo. Então, o meu domingo eu quero estar inteiro com a minha família. Eu vou me programar de tal forma que, nesse dia, eu não fique levando coisa para casa, ou então, alguma coisa a mais. Não, vejo isso até sábado, trabalho até sábado, tudo certo. Mas, segunda-feira, 8 horas da manhã, retomo. 6 horas da manhã, retomo. Mas que aquele dia seja inteiro para aquelas pessoas que eu digo assim, eu amo essas pessoas, eu quero me dedicar. Às vezes, será que não falta até um planejamento para a gente poder se dar ao luxo de ter algum tempo para a gente? Você foi perfeito, Dalcides. Aliás, o nome do seu programa eu adoro, né? Escolhas da Vida, porque a vida é composta de 2 colunas, escolhas e decisões. Você vai viver exatamente o que escolher, exatamente o que decidir. Agora, quando você fizer uma escolha, você precisa ter disciplina. Então você criou uma disciplina. Então no sábado você não tem outras atividades a não ser as relacionadas à sua família. Eu também criei várias disciplinas na minha vida. Eu tenho dia para escrever, eu tenho dia para ler, porque é só assim que nós conseguimos aproveitar o máximo de tempo que nós temos. Aliás, as pessoas aproveitam muito mal o seu tempo. Você acredita que tem gente que não me escreve e não sabe o que fazer nas horas vagas? A pessoa diz assim, Romão, é sábado, é domingo, eu sofro. Porque eu tenho uma vontade de voltar para o trabalho, eu levo o trabalho para casa, eu não sei o que fazer com o meu tempo livre. Nós temos um grande número de pessoas que não sabem o que fazer com o seu tempo livre. Então, faça a sua escolha pelo que você quer realizar. Essa escolha, tome a decisão de ter a disciplina e pratique. E aí, rapidinho, você vai falar, puxa, fiquei mais feliz. Preocupação é a mesma coisa. Em vez de você se preocupar, você faz uma pergunta. Bom, este é um assunto prioritário. Então eu preciso ter uma estratégia para ele. E essa coisa da prioridade é muito importante. É uma outra pergunta que muita gente tem que se fazer. Toda vez que você for comprar algo, fazer algo, faz essa perguntinha para você mesmo. É prioridade? Você já vai economizar metade do dinheiro que você gasta. Porque a sua resposta já vai... Puxa, isso não é prioridade. E eu estou aprendendo cada vez mais também. E isso serve, gente, a gente está aqui conversando sobre algumas metodologias, estratégias para ajudar. Precisa ter prioridade na vida. Por exemplo, hoje eu tenho uma folhinha onde tem lá as 6 coisas que eu preciso realizar ao longo do dia de hoje. Só que eu aprendi a fazer uma coisa interessante, que é
colocar em ordem de importância. Por exemplo, hoje é um dia que eu preciso escrever um artigo para o jornal O São Paulo, aqui da Arquidiocese de São Paulo. Isso para mim é prioridade. Hoje é o dia da entrega. Eu não tenho assim mais tempo de negociação. É hoje. E está escrito lá, comprar material para casa e tudo mais. O material para casa não está na mesma proporção, porque a casa não vai se destruir se por acaso voltar alguma coisa de hoje para amanhã. Essa hierarquia que talvez assim não tenham me ensinado, e eu gastei muito tempo para descobrir que a gente precisa ter a cada dia, quando a gente acorda, a prioridade. O que é que eu quero fazer, o que é importante para esse dia e o que é que eu posso até me dar ao luxo de poder fazer. Perfeito, Dalcides. Além da prioridade, você tem a escala de prioridades. E uma outra coisa importante, eu gostaria de sugerir ao seu público, é que a nossa vida ela é toda baseada em valores e princípios. As pessoas têm que ter tem que fazer isso, tem que chegar em casa hoje, ou se já estiver em casa, faça uma coluna dos seus valores e dos seus princípios. Como? Coluna de valores são as coisas pelas quais você daria a sua vida. Coloca ali. Coluna de princípios é a maneira com a qual você irá se comportar para nunca afetar nenhum item da sua coluna de valores. Certo. A sua esposa está lá na sua coluna de valores, então não briga com ela. O seu filho está lá na sua coluna de valores, então olha como é que você trata o seu filho. As pessoas com esses pequenos detalhes, Dalcides, assim como os que você já tem feito na sua vida, fazem transformações que parecem até milagres. E são milagres, porque nós temos o poder de fazê-los, nós temos o poder do milagre. O que nos falta é justamente o que o Dalcides acabou de dizer, né? Ninguém nunca me disse isso. Hoje você está ouvindo. César Romão, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa, pelos 20 anos da Rede Vida. Eu admiro demais essa emissora, acompanho essa trajetória, uma trajetória maravilhosa e bem guiada. Obrigado mesmo, de coração. Isso aqui é um parceiro maravilhoso, gente do bem e gente que a gente gosta de ter por perto. Eu gosto sempre de me cercar de gente por perto. Eu gosto sempre de